O episódio de hoje é um episódio especial. A gente vai falar de futuro ou talvez do presente. Vamos falar de construção leve, construção sustentável, automação. E para isso a gente trouxe alguém que entende muito bem desse assunto, que é o Gustavo Posato, que é criador de conteúdo, arquiteto, dono de construtora e muito mais. Gustavo, obrigada por estar com a gente hoje no sofá aqui do Pod House. Pô, eu que agradeço. Acho que sempre gosto muito de falar o que eu estou olhando para frente do mercado da construção civil, que eu acho que é bem emblemático o momento que a gente vive, porque a escassez de mão de obra é um negócio que está latente na nossa frente, assim, e muita gente não sabe como lidar, e a industrialização é o caminho, né? Então, eu, Gustavo, não vejo outro caminho a não ser a industrialização. E basicamente isso, vamos dizer que eu sou um caçador de novidades aí pelo mundo para... É isso que você estava me contando aqui nos bastidores, gente. Me conta essa ideia de lugares inusitados para se hospedar. Como que começou isso? Basicamente, o Joe, que é meu sócio, a gente trabalhava fazendo eventos pelo mundo. E aí, por acaso, a gente foi uma vez, estava na Ucrânia, e aí a gente se hospedou num hostel na Ucrânia, isso 3 meses antes de começar a guerra. A gente se hospedou num hostel que eram vários cubos, assim, eram camas em cima uma da outra. E aí eu despretensiosamente, óbvio que eu já tinha visto alguns comportamentos de internet, que eu já entendia que a internet era o futuro. E aí eu fiz um vídeo despretensioso falando assim, como é se hospedar numa caixa de madeira no leste europeu. E aí o vídeo viralizou absurdamente. Naquela época, viralizar 1 milhão para mim era um número absurdo, né? E eu falei, pô, tem um comportamento aí. E aí eu estava um pouco cansado daquela repetição de obra, de toda. E eu falei, cara, eu quero saber, eu vou rodar o mundo, aproveitar a vida. Eu tinha perdido meu pai. E aí entendi aquele comportamento, comecei a replicar, continuo a entregar muitos vídeos. No meio do caminho, uma amiga falou assim, pô, interessante do que tu fala, não é de viagem, é de arquitetura. Eu falei assim, pô, arquitetura, sou arquiteto. Eu comecei a criar conteúdo falando das cabanas. Não daquela vida de casal perfeito, e sim de olhar arquitetônico, qual era a pedra que eu utilizava, como era feita a construção daquela cabana. E aí a minha vida seguiu nessa história de caçar lugares inusitados. Aí teve uma época que eu estava muito na neura de pegar os lugares novos, pós-pandemia isso explodiu, né? E aí eu ficava procurando lugares novos, assim, loucamente. E aí eu fazia 10, 15 cabanas por mês, me hospedando, como meu escritório... Ao redor do mundo? Ao redor do mundo. Né? Pós-pandemia foi um pouco mais pelo Brasil, mas aí depois já fui para Letônia, Portugal, Estados Unidos, já fui para alguns lugares. E meu escritório já rodava sozinho, ele já roda sozinho, não depende de mim. E aí foi isso. Eu foquei, né? Basicamente, o segredo da internet é a consistência. Eu foquei nisso e me tornei, por acidente, criador de conteúdo também, né? E quais são os 3 lugares mais inusitados que você já se hospedou? Tem um lugar, vou falar nível Brasil, vou ser bairrista primeiro, no nível Brasil, tem um lugar chamado Chalés La Pinta, em Pinto Bandeira. Você fica num chalé A-frame, na beira de um penhasco. Talvez eu fazer uma referência naquela catástrofe do Rio Grande do Sul, um lugar que uma ponte foi embora. Esse chalé ele fica de frente para o rio onde tem essa ponte. Então a vista é uma das vistas mais incríveis. Pra você ter ideia, você acorda de manhã com as nuvens lá embaixo no leito do rio, mas assim, muito distante. É cinematográfico esse lugar. Morada dos Canyons também, claro, que para mim, é um dos lugares mais bonitos do Brasil ali nos Canyons. O Eco Rio do Rastro Resort ali também, é incrível também. Todos eles já me hospedei. E aí tem pequenos ao redor também que são bem legais, assim, que aí não necessariamente é luxo, é mais experiência, né? Então, na região ali em volta de Gramado, Cambará do Sul, tem uma que é no meio de um pasto gigante, que é um cubo, tipo um containerzinho. Não tem nada demais, mas a conexão com a natureza é bizarra, assim, então é muito legal. E indo para fora tem a Quinta da Pacheca, que é uma vinícola. Você se hospeda dentro da vinha ali, das videiras, dentro de um barril de vinho. Esse para mim foi o segundo vídeo meu que viralizou muito. Para mim, de experiência, é um dos lugares mais... Para ter ideia, você entra numa fila de 1 ano para se hospedar nesse hotel, é absurdo. A história até que como eu consegui me hospedar foi inusitada. E também tem uma cabana que eu fiquei na Letônia. Para quem é arquiteto usa o Pinterest, se você for entrar em cabanas assim, provavelmente ela vai aparecer.
que é um cubinho de telha oxidada com um cubinho de vidro, numa cena paradisíaca. Eu fui parar nesse lugar, na Letônia, né? Lá pro lado do leste europeu, e também é um do lugar mais incrível, que lá tem o ritual da sauna letã, então tem todo um negócio. Eu achei que estava num lugar meio obscuro, mas, cara, uma das experiências, assim, foi um dos melhores sonos dos meus últimos anos, foi pós essa sauna do ritual deles lá. E você estava comentando que muito do que te abria os olhos na faculdade era esse olhar para uma construção mais leve, ou seja, menos sujeira, construção com steel frame. Como é que você antes era lá na faculdade chamado meio de doido e hoje você entendeu que não é nem o futuro, é o presente? Eu acho que lá atrás eu não sabia o que era isso, talvez, né? Eu ficava incomodado com o comportamento nosso de, pô, por que obra tem que atrasar, por que tem que dar problema, por que o cliente briga sempre. Isso me incomodava também, eu via, era de forma muito manual, né? Se a gente for parar para pensar, hoje para a gente fazer uma parede a gente tem que levantar a alvenaria, gera resíduo. A gente tem que emboçar a parede, gera resíduo. A gente tem que emassar a parede, gera resíduo porque tem que lixar. Depois a gente tem que pintar, ainda gera resíduo de novo. Então olha só quantos profissionais e quanto tempo a gente leva para fazer um negócio, né? Fora a pegada de carbono, né? Sim, sim. Né? Então pensa que quantas camadas a gente tem que superar para fazer o acabamento final. E aí que eu ficava assim, pô, não é possível, tem que ter um jeito mais fácil, tem que ter um jeito mais fácil, tem que ter um jeito mais fácil. E aí, depois de alguns anos, com a criação de conteúdo, com esse toque dessa amiga, eu entendi que eu poderia militar nisso, né? Falar mais disso, que eu já falava naturalmente, que eu queria sempre... Hoje, na minha empresa, eu tenho uma proposta que é o seguinte, eu reformo o seu ambiente. Em 10 dias, eu devolvo o dinheiro de volta. Então, na reforma... Desafiador. Na reforma eu já consigo fazer isso. E porque eu entendi que o mercado da construção ele já ia ser muito mais disputado e na reforma não, mas acabou que inevitavelmente misturou tudo e hoje eu milito, então quanto mais eu posso simplificar os processos dentro de uma execução de reforma, de obra, de uma construção, eu faço, né? Eu estou aqui em São Paulo, a gente está prototipando uma cabana A-frame que está numa empresa de steel frame, e aí todo o conceito dela é que a gente minimize o máximo possível de mão de obra dentro, mão de obra que eu digo de trabalho demorado, de você gaste muito tempo, né? Então, todo o interior dessa cabana a gente vai fazer ela sem precisar de pintor, né? Então, a gente vai botar um forro de PVC que você olha, ele já está pronto, acabado, né? Por fora, ao invés de alvenaria, é telha. Então, tem a estrutura metálica do steel frame, fechamento externo por telha, interno PVC, acabou, está pronto. Então, a nossa meta é construir em 7 dias. Sim, sim. Então a nossa meta é construir essa cabana em 7 dias. Nossa. Né? Então o objetivo é sempre dessa forma, porque a gente entende que quanto menos mão de obra, a gente fica menos suscetível a erro, menos resíduo e por aí vai. Né? E você também estava comentando que essa pegada sua de olhar para esse modelo de construção te inspirou a buscar esses lugares, né? Esses Sim. lugares inusitados. Então você dá preferência geralmente por se hospedar nesses locais para trazer o conteúdo, para falar, para divulgar mais a respeito dessa temática dentro do seu canal? Claro, claro. Porque quando você se torna criador de conteúdo, você tem que ter muita pauta, né, para você fazer vídeo. Né? Então hoje a minha vida gira em torno, obviamente que eu tenho os meus momentos, né, de descanso, claro, mas geralmente são alinhados a isso. Assim. Então se eu vou para algum lugar, sei que naquela região tem alguma coisa que é interessante, eu já aproveito e crio conteúdo, porque às vezes uma cabana dessas que eu faço, ela tem 10, 15 vídeos, porque posso falar da telha, posso falar de um acabamento, posso falar dela como um todo, posso falar como ela foi construída, né? Por exemplo, aqui a escola que eu comentei contigo, que foi uma escola de 2.000 metros quadrados, construída em 20 dias. Em 30 dias, desculpa. E aí você olha para ela, você não tem a sensação que é um monte de cubinho montado. Você olha e fala assim, pô, é um prédio imponente. É como se fosse uma construção tradicional. Convencional, né? Só que ela foi montada modularmente, ela foi carregada, veio pronta da fábrica e foi levada só para o terreno, encaixada no lugar e plugou elétrica, hidráulica e esgoto e acabou, ela está pronta. Já é tudo planejado previamente. Exato, né? porque você minimiza erro, você minimiza desperdício, né? Isso tudo é dinheiro no bolso das pessoas. Se você pensar uma escola, ela não tem 1 ano e meio para você construir ela, né?
Se você já tem uma escola operando, você vai ficar com um ano e meio com obra no barulho das crianças do lado, né? Então 30 dias é uma solução incrível. Né? Já tem várias, desses cases assim de rápido, cabana de 7 dias, cabana que monta em um dia, hotel que você bota os quartos no terreno no dia e já começa a operar no Booking. Se pegar meu Instagram, vai ter vários vídeos como esse, aí você vai ver. O bom é isso, no final você vai deixar para o pessoal poder seguir, entender mais um pouco do que você fala. Mas eu sei que você tem uma fala polêmica também. Sim, bastante. Que história é essa da função pedreiro, né? Da profissão pedreiro no futuro talvez nem existir? Vamos lá. Hoje a gente disputa atenção na internet com um monte de criador, né? Então a gente tem que criar alguns bordões para chamar a atenção das pessoas. Eu falo que eu chamei a atenção de um mercado com uma frase de 3 segundos que foi essa. Eu digo que a profissão do pedreiro vai acabar e aí eu cito exemplos sempre do que ele vai substituir. Né? E no final, geralmente, eu falo assim, ele não vai acabar. Na verdade, ele vai se adaptar para outra forma de trabalhar. Essa forma manual, artesanal, isso tende a acabar. Não vai acabar, mas ela tem uma tendência, 80-20 na verdade. Né? Então, por exemplo, assim, hoje a gente vai ter banheiro, vai continuar tendo assentamento de revestimento. Não tem como eliminar isso. Sim. Né? Você pode entrar com alguma coisa pronta, mas é um assentamento de revestimento. A gente vai precisar de um especialista para botar esse tipo de revestimento. Eu acho que a gente vai sair um pouco do mercado do generalista e começar a desenvolver um de especialista. Então vai ser o cara que vai ser especialista em só colocar cerâmica dentro do banheiro. E aí vai ter o cara que é só especialista em fazer telhado. Né? E isso dá muito mais qualidade, né, pro resultado final. E especialização, né? Ou Sim. seja, fazer muito bem feito aquilo que cada profissional vai se dedicar a evoluir dentro da sua profissão. Sim, e aí basicamente essa frase é para chamar a atenção das pessoas, para mostrar que existe um novo universo, não que vai acabar, mas que existe um novo universo para a construção. E aí geralmente me pergunta assim, qual é o processo construtivo que vai vencer? Cara, eu falo que nenhum, todos vão existir ainda. A diferença é que para um uso vai ser um, para um tipo de terreno vai ser outro. Né? Por exemplo, fácil acesso, o modular provavelmente vai atender sempre muito melhor. Você quer velocidade, ele vai funcionar muito melhor, porque ele já chega pronto e opera no dia. O steel frame já é diferente. O steel frame, você prepara ele na indústria, depois você leva e monta na obra. Então você demanda um pouquinho mais de tempo, mas ele é para um uso, por exemplo, difícil acesso, é perfeito o steel frame. O wood frame também vai atender da mesma forma, né? Porque é um painel, você vai, como se fosse um paliteirinho, você vai montando, né? Então, eu entendo que o que vai ter mais permeabilidade vai ser o steel frame, porque aço é abundante no país, já tem uma cultura muito forte para aço, mas existe uma infinidade de formatações. Tem painéis prontos de concreto, não deixa de ser uma modulação e industrialização, que você só vai encaixando, resolve. Tem a híbrida, que você pode utilizar alvenaria, se você quiser tirar um partido arquitetônico, mas você quer vencer um vão livre, que é muito caro, você pode fazer alvenaria concreto e acoplar o steel frame, por exemplo, né? Então, você pode fazer um prédio, todo ele de concreto protendido e fazer só o fechamento em painéis. A questão é que dá para ser mais rápido, dá para ser mais, né, com as combinações, dá para ser mais rápido, dá para ser menos doloroso também esse manutenção processo. Muito mais manutenção fácil, muito menor. Né? Você pensar o drywall hoje, se você tiver qualquer tipo de infiltração no teu banheiro, você faz uma janelinha, um quadradinho, você resolve o problema, tapou, no dia seguinte está pronto. Né? Se fosse alvenaria, você tem que quebrar, você tem que refazer tudo, emboçar, identificar de onde está vindo esse problema. No drywall você abriu, acabou. O identificar é um desafio, né? Exatamente. Tem empresas hoje especializadas em corante para saber para onde a água está indo. Né? Com o drywall, com a estrutura a seco dessa, vamos dizer, uma estrutura leve dessa, é muito mais fácil. E como que você vê o crescimento desse mercado ao longo desses últimos anos e para frente? Eu tenho uma fala que, basicamente, se a gente entrar numa crise, o mercado da construção industrializada ela tende a crescer. Porque hoje a gente deve representar o mercado da construção a seco nem 0,5% no mercado brasileiro. É uma pontinha, assim, e já é um mercado gigante. Então, eu falo que se a gente entrar em recessão, esse mercado ele continua crescendo, porque provavelmente a forma de pensar das pessoas já vai ser diferente, né? Porque ele é muito mais objetivo, muito mais prático e é um mercado que está crescendo, ele é um embriãozinho, né? O mercado da alvenaria tradicional ele já está consolidado, né? A barreira de entrada é muito fácil, mas se você parar para pensar, você não encontra um pedreiro com menos de 30 anos de idade.
Verdade. hoje em dia. Né? Fora as dores de cabeça que a gente tem no convencional, Exato. né? Com o projeto, que muitas vezes não dá certo. A gente tem N histórias que acontecem aí. Então, eu mesmo já tive várias, né? E queria que a gente falasse um pouco de uma novidade, acho, para o pessoal, que é o evento Constru Leve, que vai acontecer nos dias 4 e 6 de novembro aqui no São Paulo Expo, né? E eu sei que você foi convidado. Sim. Conta pra gente qual que é a sua expectativa para esse evento. Claro que eu estarei, né? Porque eu gosto de ver tudo que está acontecendo de novo. Fiquei feliz por saber que tem mais um evento, né? E um evento de porte. Isso faz total diferença. E mostrar para as pessoas, assim, eu fico impressionado, cara. O steel frame é uma coisa que já tinha visto na minha vida, sei lá quantos anos. E aí eu vejo um monte de profissional passando ali na frente da stand da Smart, falando que isso aqui, caramba, um negócio novo, cara, para ver como é que tem margem para esse mercado crescer. E uma feira com uma organização igual a de vocês, assim, para esse mercado é excepcional, é sensacional. E eu sou adepto total de querer difundir isso, porque eu quero que as pessoas parem de sofrer com obra que não faz sentido. E além de ser, o interessante do evento é que além de ser uma exposição, isso que você falou de difundir, de não acontecer o que você viu ali, de falarem, nossa, olha, algo novo, algo inovador. Não, isso já está acontecendo no mercado, essa movimentação. Então o Constru Leve também, além de ser uma exposição, também vai ser um congresso com muita informação, com muito conteúdo, para ajudar esses arquitetos, esses profissionais, a entender como começar a se adequar. Por isso eu comecei o vídeo falando, talvez não seja nenhum futuro, na verdade é o presente essas mudanças, já vem acontecendo há muitos anos, né? E o que é interessante da feira também, eu acho que é essa questão da qualidade que você disse, porque existe também o PSQ, que vai certificar ali todos os expositores que estarão lá, então os visitantes terão a segurança que o que eles estão vendo ali tem um padrão de qualidade a nível altíssimo. Então acho que você vai poder participar um pouco desse processo também para poder colaborar. Tem um ponto que eu não citei, que eu acabei que a gente está falando, que são tantas vantagens que assim, a construção industrializada, se você orçar ela R$1.000, ela vai custar R$1.000. Ela não vai começar a obra e virar R$2.000. Isso aí é um ponto. A gente sempre, eu me lembro assim, já fiz obra e quando alguém pede me começar a obra, eu falo assim, qual que é o seu orçamento? É tanto, eu falei, dobra. É isso, é isso. Eu falo dobra porque vai sair mais. Isso é muito legal você explorar isso. E aliado isso está o prazo, né? Então se você tem um controle de custo bem preciso, o teu prazo também vai ser, né? Então dificilmente você vai estourar uma obra de steel frame, por exemplo, ela vai ser o dobro do prazo. Uma obra modular, então, que você chega com módulos prontos, para o cara errar o prazo disso é porque chega pronto, é só encaixar. Salvo se tiver uma tempestade e o cara não conseguiu operar mais a obra lá, não tem como entrar no canteiro. Uma pandemia, assim, por exemplo. No mais, cara, encaixou, montou, acabou. Não tem esperar cura, esperar não sei o que lá, e esperar mão de obra, né? Então, como o negócio chega praticamente pronto, você tem muito menos envolvimento de mão de obra, que aí você garante prazo e custo. Eu queria que você falasse até mais essa questão do custo, porque como é que funciona então? Porque às vezes as pessoas podem entender que é um pouco mais caro, mas qual que é esse cálculo também que você tem que olhar? É mais caro, mas ele já é certo? Tá. Como que é que funciona? Vamos lá. Como é uma obra que você tem controle total, porque você faz fora do canteiro, e aí é uma dica, talvez a primordial para todos os arquitetos e engenheiros, assim, quanto mais energia vocês gastarem num projeto, mais preciso e menos qualquer tipo de problema você vai ter numa obra. Isso vale para qualquer tipo de obra. Então a diferença do que a gente faz hoje, vamos dizer, no convencional, para uma obra industrializada, é que a gente faz a exaustão do projeto, a gente sabe quantos parafusos vão ser gastos nessa obra, com isso você tem total precisão de quanto vai custar essa obra, porque você sabe, se você gastar 100 parafusos, você vai saber quanto vai custar a tua obra exatamente porque são 100 parafusos. Não é aquela história, eu vou comprar 10 sacos de massa pronta para fazer emboço, era para ser 3 centímetros, acabou que a parede estava torta, virou 6 centímetros de largura, eu tenho que gastar o dobro, né? Então, basicamente, e aí tá o porquê do projeto é o mais importante. Se a concepção do projeto se for, por exemplo, você vai utilizar uma cerâmica de 60 por 60, e aí você já pensa no teu projeto modular, e aí você faz 1,20 de largura, você não tem sobra de piso. Então você não está desperdiçando. Guardando o piso, exato, né? Você sabe exatamente quanto vai gastar. Então esse é o grande exaustão, saber por exatamente onde a tubulação vai passar. Então tem toda uma inteligência que aí você utiliza o BIM, que você consegue... se você não sabe o que é BIM, vale a pena pesquisar, porque
é bem interessante, é uma parametrização para você ter o domínio do que você tem no projeto. E aí você gera um orçamento com um clique, por exemplo. Estou falando de forma mais didática aqui para as pessoas entenderem, mas você tem controle de tudo que está acontecendo, porque você faz em ambiente controlado, né? Na verdade, é o planejamento na veia, vamos dizer assim. E você me contou que você estava recentemente numa das maiores feiras de construção sustentável, seca, com vendo todas essas tendências. O que é que você viu de mais, não vou falar assim inovador, porque eu acho que você já está acostumado com bastante coisa inovadora, mas o que você acredita que é o futuro? Então, há 2 anos, já é o segundo ano que eu já vou à IBS, que é talvez é a maior feira da construção do mundo em construção leve, vamos dizer assim, né? E aí ela acontece em Las Vegas e Orlando. Até tem alguns expositores que estão aqui que também expõem lá, como a Holden, por exemplo. E eu acabei visitando. O que eu mais fiquei encantado é a forma como as pessoas estão lidando com o mercado lá. E para mim a robótica é um negócio que vai explodir os próximos anos. Quando eu digo robótica, é braço articulado, só que numa escala menor. Vamos dizer, aqueles braços gigantes que fazem pintura de carro, robôs grandes com braços, só que agora eles estão vindo desse tamanhozinho. Então lá tinha exposto, por exemplo, 2 robozinhos que um ficava botando a cerâmica no chão e o outro era o ajudante que ficava carregando as cerâmicas para ele botar no chão. Né? Tinha um outro que ele fazia só a solda de silicone para as esquadrias, meia esquadria de esquadria de alumínio. Né? Tinha um outro lá pequenininho desse braço que ficava trocando as pontas para furar, para fazer não sei o que. Então, isso foi uma coisa que eu acho que é a próxima tendência. Para chegar no Brasil, acho que mais uns 5 anos, mas nos próximos 3 anos é dos Estados Unidos. E tudo que eu vi lá é para eliminar cada vez mais o manual. Né? Então, quanto mais ferramental o cara tiver, mais equipamento para instalar aquilo, ao invés de ele fazer tudo manual, igual a gente faz hoje. Então, por exemplo, assim, side, né? Side é um revestimento que você bota na parede para não ter que pintar nem emboçar a parede. Cara, tinha, sei lá, 40, 50 stands, né? Imagina uma feira igual essa aqui, que é a Expo Revestir, que ela é a maior da América Latina, provavelmente. 5 vezes maior que essa. Então... tem muita coisa. É absurdo, assim. É difícil conseguir ver tudo, né? Exatamente. Assim, eu não consegui. Eu já fui 2 anos e teve stand que eu vi vídeos depois que eu falei, putz, não consegui ver, né? Mas isso, o que eu vejo é que quanto mais a gente puder eliminar a mão de obra, acho que é melhor. Queria que você deixasse, para a gente finalizar, um conselho para os arquitetos aí que querem entrar nessa área de construção leve. Bom, acho que ou mais, se você acha, não tem problema. Tem alguns. Um é quebrar a barreira do que a industrialização, modulação é um caixote. Isso é uma forma diferente de tu pensar em projeto, né? Eu falo que na engenharia a gente pode fazer qualquer coisa, a diferença é quanto vai custar, mas é criar aquela cultura de você entender o que a inovação é algo que é benéfico, não é uma coisa que é ruim, né? Então, antes de você utilizar, estuda sobre aquilo, né, que você vai conseguir aplicar isso de uma forma bem fácil, né? Porque no final nós somos vendedores, a gente vai vender tudo que está numa casa para um cliente, a gente está vendendo para ele. A gente vende porque aquele revestimento, a gente vende porque aquele piso, por aquela louça, aquele metal. Então, se aprofunde na simplificação da arquitetura, não quer dizer que você está eliminando o design, tá? Mas a simplificação é você tirar o máximo do manual possível para você ter uma melhor qualidade para o cliente no quesito resultado final, né? Esse é um conselho. O segundo conselho, não sei, talvez uma dica, cara, se dediquem a projeto. Talvez o segredo de tudo para eliminar problema é projeto. Porque eu vejo, assim, muitos colegas fazem projetos e resolvo na obra. E não é na obra que tem que se resolver. Eu falo uma frase até um pouco vulgar, mas assim, peão ele é pago para executar e não para pensar. Né? Quem tem que pensar é o arquiteto no projeto, porque o projeto, o papel aceita tudo, e por isso que é projeto. Então, é isso. O segredo de dar certo a industrialização é porque você faz a exaustão do projeto, né? Você afia o machado bastante tempo, para depois você só cortar a madeira, ao invés de você ficar tentando cortar
que é exata. Eu acho que a analogia perfeita é essa, assim, da arquitetura, do que a gente vive na construção civil é essa. A industrialização, você fica afiando o machado muito tempo para cortar em menos de 1 minuto. Hoje a gente faz ao contrário no nosso dia a dia. A gente fica tentando cortar a madeira com o machado cego. Né? Então é isso, assim, se aprofundar em projetos, estudar bastante sobre isso, que é fascinante, né? Então acho que são essas duas coisas que eu acho que eu posso dividir, assim. Qual que é a sua expectativa para a Construleve? Muita, porque cada vez mais, assim, quando eu comecei há 3 anos atrás ver esse mercado, nos últimos 3 anos eu vi, principalmente meus seguidores, gente que me manda mensagem, fala assim, mudei de vida porque eu vi teus vídeos e eu achei que fazia sentido. Então eu acho que é aquela história, se a gente for para baixo economicamente, o mercado tende a subir. Então eu tenho uma expectativa muito grande, porque eu vejo o investimento, principalmente das grandes empresas, muito alto no foco na industrialização. E por último, para a gente encerrar, o que é que você está achando da House Decor? Eu acho incrível, eu acho que, sei lá, perdi as contas de quantos eu já vi na minha vida, acho que é uma parada obrigatória vir aqui. 3 anos, somos o 3º ano. Da House Decor, eu pensei que estou pensando da House Decor, eu sempre, das últimas 3 vezes que eu vim, eu acho que é incrível, está aumentando, cada vez mais está aumentando. Você foi no pavilhão de iluminação? Fui, ano passado ele já estava mais tímido, esse ano ele já está mais imponente, né? Então é muito bom. A de iluminação talvez é o que mais me atrai, porque cada vez eles vêm com um LED novo, um detalhe novo, que isso me atrai bastante. É muita tecnologia. E é legal que eu vou passando aqui pelos estantes, vou encontrando meus parceiros, assim, eu passo pela Anjo, encontro o Felipe, aí o pessoal da Ibratim, vou passando pelos estantes, vou encontrando as pessoas que eu vou esbarrando por esse, mas cada vez maior, tá bem legal. E esse ano eu fiquei na expectativa, porque eu vim dia 10 aqui, e tava fechado, eu passei olhando assim, falei, cara, tô doido pra entrar pra ver o que tem. É verdade, começou dia 11. Dia 11, E aí, pô, em parte de textura, assim, é muito legal essa parte da... A iluminação é um show à parte, né? Bom, queria agradecer por você compartilhar tanto do seu conhecimento, acho que dessa, como eu falei, desse presente, dessa mudança da forma de construir, na verdade, e que muitos arquitetos se inspirem na sua história para poder... É um caminho sem volta. É um caminho sem volta, é verdade. Quanto antes a gente aceitar, melhor. Não adianta brigar, assim. Aquilo que eu falei, não é uma... a gente tem que olhar como se fosse mais uma opção e não como se vai eliminar outro. Não é esse o jogo. Eu acho que quanto mais opções a gente tiver, mais fácil e melhor a gente vai atender nossos clientes. Porque tem um cliente que ele é saudoso, ele quer aquela parede de tijolo aparente. Tá bom, mas como eu posso fazer uma construção mais leve com tijolo aparente? Então... o tijolo ecológico. Exato. Então, acho que é mais uma opção para a gente poder atender melhor os clientes. Eu acho que no final quem vai dormir na casa lá é o cliente final. Né? Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço aí. E eu quero falar para você que está esperando para entender um pouco mais sobre a Construleve. Vai acontecer nos dias 4 a 6 de novembro aqui no São Paulo Expo. Vão ter muitos temas, como eu falei, não é só uma exposição, é também um congresso. Vamos falar da construção leve, sustentável, seca. Vão ter aí muitas indústrias de construção modular, de drywall, steel frame, wood frame. Como o próprio Gustavo falou, que existem diversas modalidades e podem até ser combinadas, né? Então não percam essa feira, teremos mais informações em breve sobre ela. E você que está assistindo o Pod House e quer entender também as tendências que estão acontecendo aqui na House Decor, não deixe de acompanhar os próximos episódios. Até mais!